sua cadeira, senta aí. Eu sou Danilo Moreira, vocês são muito bem-vindos ao Copo, Talher e Conversa Fiada. E a conversa fiada de hoje é sobre a treta das tarifas que foram impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Na carta que o presidente americano escreve para o Brasil, explicando os motivos que levaram ele a optar por essa supertaxação, afinal de contas, ele diz que os produtos brasileiros nos Estados Unidos vão pagar uma taxa de 50% do valor, o que praticamente inviabiliza o comércio brasileiro com aquele país. As empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos vão passar a ter muita dificuldade em encontrar compradores em solo americano. Quem vai querer comprar um produto que da noite para o dia ficou 50% mais caro? Eles vão buscar outros mercados que lhes vendam esses produtos que eles estavam acostumados a comprar do Brasil. Então, para o Brasil vai ser péssimo. Do ponto de vista econômico vai ser péssimo. E no início dessa carta, o Donald Trump, o presidente americano, ele justifica que ele tomou essa decisão de sobretaxar o Brasil por uma questão de liberdade. Ele insinua que o Brasil não é mais um país livre, vive um momento, ele não diz claramente ditadura, mas um momento diferente para uma democracia, e alega que a perseguição que é feita ao ex-presidente Jair Bolsonaro é antidemocrática, é uma caça às bruxas. Ele usou esse termo algumas vezes, eu não sei se foi exatamente na carta, agora fiquei na dúvida, ou se foi em redes sociais, mas ele usou esse termo, caça às bruxas. Então isso é o que ele usa basicamente como justificativa, e tem muita gente falando que como se isso realmente fosse a verdade. Mas será que isso é mesmo a verdade? Será que é por causa da relação amigável que ele tinha com o Bolsonaro que fez ele resolver sobretaxar o Brasil? Porque ele acha mesmo que o ex-presidente brasileiro está sofrendo perseguição e sendo injustiçado? Vamos lá. Do ponto de vista político, isso para ele pega muito bem. Bota ele como um paladino da justiça, um cara que está indo em resgate a um amigo. Mas na prática, é improvável que tenha sido isso, ou pelo menos só isso, que levou ele a tomar essa decisão. Pode ter sido mais uma gota num copo d'água que já estava prestes a entornar. Mas não foi isso. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho no tempo. Antes mesmo do Donald Trump ser eleito, que declaração o Lula, que já era presidente do Brasil, deu sobre a figura desse americano? Falou que ele era um ista. Igualou ele lá ao cara de bigodinho ridículo da Alemanha nos anos 40. Óbvio que isso não pegou bem. Óbvio que isso já é um ataque, não digo nem ideológico, mas pessoal, atacou a pessoa dele. Ele guardou ali na gavetinha dele, falou, deixa eu ser eleito. As medidas subsequentes do Brasil em nível global foram sempre contrárias às medidas americanas. Guerra da Rússia e da Ucrânia. Os Estados Unidos apoiou a Ucrânia. O Lula apoiou a Rússia. Talvez não diretamente, mas ele bate sempre na tecla de que quando um não quer, dois não brigam. Então, cria ali uma falsa equivalência entre Rússia e Ucrânia como responsáveis pela guerra já acontecendo. Quando claramente a Rússia é que atacou, o outro está só se defendendo. Mas já se colocou contra
a decisão americana, a escolha americana. Quando o Hamas fez aquele ataque terrorista em Israel. Obviamente, os Estados Unidos é um histórico aliado de Israel, ficou do lado de Israel. O governo do Lula preferiu ficar do lado do Hamas. Atualmente, mais uma vez envolvendo Israel contra o Irã, essa nova aí batalha, os Estados Unidos mais uma vez do lado de Israel, o Brasil mais uma vez do lado do Irã. Então o Brasil está sempre se colocando numa posição diametralmente contrária à dos americanos. Obviamente que os americanos estão de olho nisso. Estão de olho nisso e provavelmente já há algum tempo. E não estão gostando nada disso. Até porque ele não está se colocando contra os Estados Unidos em questões que poderíamos dizer que são questões normais de democracias. Não é uma briguinha burocrática qualquer entre Inglaterra e França, por exemplo. Duas democracias ocidentais consolidadas. E aí os Estados Unidos defende, sei lá, por exemplo, a Inglaterra e o Brasil fica do lado da França. Não. O Brasil está sempre se alinhando com grupos que, aos olhos dos americanos, são pseudo-democracias. São ou ditaduras consolidadas ou quase. Então é mais um sinal de alerta que se acende aí na cabeça dos americanos. E eu acho que a cereja do bolo são as últimas reuniões do BRIC, em que o Brasil, né, na figura do Lula, sugere que uma nova moeda tinha que assumir o papel do dólar para as transações comerciais internacionais. Ele inclusive falou isso também nesse último encontro dos BRICS no Rio de Janeiro. Ele sugere aí que ou tinha que se criar uma nova moeda ou pegar uma outra moeda aí já existente e adotá-la para que as transações comerciais internacionais ficassem mais facilitadas e não dependessem tanto do dólar. Você acha que os americanos querem mesmo perder esse poder que o dólar tem? Querem que a sua moeda perca esse poder? Então, acho que essa conjuntura de fatores é muito mais apropriada para a gente considerar como uma verdadeira justificativa para esse tarifaço do que simplesmente a defesa do Bolsonaro. Essa foi a desculpa que ele deu, mas no fundo ele está de olho em outras coisas e o Brasil tem que ficar esperto, porque ele está entrando numa briga que talvez seja grande demais para ele. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.